Oi, gente, tudo bem? Olha só, olha nós aqui na nossa salinha virtual, né? Bom, sejam bem-vindos. Vamos continuar os nossos conteúdos, tá? Porque logo estaremos juntos na nossa sala, né? Bom, agora você, sétimo ano, vamos tratar de pegar o livrinho, pegar os caderninhos e aproveitar a nossa aula com a nossa explicação e depois nós vamos fazer as atividades, ok? Vocês farão as atividades, eu vou estar presente, né? Vocês vão tirar as dúvidas na hora de fazer as atividades e nós vamos corrigir juntos as atividades, ok? Bom, nós agora vamos falar do capítulo 6. O nosso capítulo 6, né, que nós vamos falar de comunidades tradicionais, já que nós estamos falando do nosso Brasil, né, esse Brasilzão nosso que nós já vimos, já falamos dessa questão do tamanho do nosso Brasil, da extensão territorial do nosso Brasil, dos limites do nosso Brasil, clima, né? Já falamos de algumas características do nosso Brasil, mas agora vamos falar de alguns grupos humanos que têm um sistema cultural, né, distinto, ou seja, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais, tá? Como a condição para sua reprodução cultural, social e religiosa. Nós temos alguns grupos, algumas comunidades tradicionais dentro do nosso país, tá? Esses grupos, eles estão, assim, para manter a sua cultura, né? Eles fazem tudo para manter a sua cultura com base nas suas tradições. Por exemplo, né, vamos dar alguns exemplos aqui desses grupos tradicionais do nosso Brasil, dessas comunidades tradicionais, tá? Nós temos, por exemplo, na página 108 do nosso livro, se vocês observarem na página 108 do nosso livrinho aí, tá? Vamos citar essas comunidades tradicionais que nós temos aí, ok? Por exemplo, vamos começar a falar dos indígenas, né? Os indígenas, como todos nós já sabemos, tá? Antes dos colonizadores chegarem aqui ao território brasileiro, os indígenas já ocupavam esse lugar aqui, né? Os índios brasileiros são os povos nativos do nosso Brasil e já povoavam o território desde a chegada dos europeus aqui no nosso território brasileiro. Os povos indígenas do Brasil, eles vivem em todo o país, claro, né? Possuem diversos modos de vida, tá? Mas olha só, gente, o que acontece em relação a esse povo, né? Os indígenas, um povo tão sofrido no nosso país e que sofre tanto preconceito, né? Ocorreram já, né, muitos conflitos entre colonizadores e indígenas, né, o que afetou, na verdade, os índices demográficos dessa população. Por quê? Desde o momento que os europeus chegaram aqui, começou a exploração em cima dessas comunidades tradicionais, dos indígenas, né? Eles começaram, por exemplo, a tomar posse do território dos indígenas, mataram muitos indígenas, né? Isso desde o momento que os colonizadores chegaram no nosso território. Mas olha só, foi criado um órgão, tá? Um órgão indígena oficial do Estado brasileiro, é o chamado FUNAI, tá? A FUNAI, sendo esse órgão indigenista, né? Oficial do Estado brasileiro, ele foi criado justamente porque os indígenas precisam ter políticas públicas, né? Foram criadas políticas voltadas para a proteção de tribos, né, e territórios indígenas, né? Vamos proteger os territórios e essas tribos indígenas. Então, por isso, foi criado esse órgão, a FUNAI, né? A FUNAI, desde esse momento que a FUNAI foi criada, né? Foi aí que os índios passaram a ter
uma atenção especial no nosso território, a partir do momento que foi criado a FUNAI. O governo passou a ter um olhar diferente para essas comunidades tradicionais, para os indígenas, né? Isso aí, é claro, contribui muito para a diminuição da mortalidade, né? Porque promove ações destinadas a eles, tá? Então a FUNAI veio como órgão para proteger os indígenas, criar condições para que eles vivam bem no território deles também, no nosso território, tá? Bom, atualmente as terras indígenas são divididas, né? Tem 4 divisões das terras indígenas, né? Primeiro, tem as terras tradicionais, tá? Que são as terras que estão sendo habitadas pelos indígenas desde os tempos remotos, né? Nós temos as reservas indígenas, que são terras cedidas por proprietários, né? E pela União, ou seja, pelo governo. Nós temos as terras dominiais. O que é isso, terras dominiais, né? São as terras adquiridas através de posse dessas comunidades. Eles têm essas terras, mas têm posse, né? Para poder sobreviver nesse território. E nós temos as terras interditadas. Bom, como o próprio nome diz, né? São terras restringidas pela FUNAI. Para quê? Para que haja proteção das comunidades indígenas, né? Impedindo, por exemplo, o trânsito de terceiros para essas áreas. Aí já é melhor, né? Porque se impede o trânsito de terceiro para essas áreas ficam mais protegidas, não é? Mas olha só, gente, vamos contextualizar um pouco aí o seguinte. Quando nós falamos dessas terras indígenas, de tribos indígenas, a gente pensa logo assim, né? Olha o norte do nosso país, como é que tem grupos indígenas, né? Bastante grupos indígenas. E é verdade, o maior número de indígenas está no norte na região norte do país, ok? E quando nós falamos da região norte, nós temos que pensar na floresta amazônica, né? Essa floresta já foi alvo de diversas situações de exploração, né? Muita exploração dos seus recursos de maneira contraditória às normas da Convenção sobre a Diversidade Biológica. O que acontece naquela região? Acontece a biopirataria, a exploração dos recursos lá sem o mínimo de proteção, sem a sustentabilidade, não é? Essa biopirataria é a exploração, é a manipulação, é a exportação, a comercialização internacionais de recursos biológicos, né? Que contrariam as normas da Convenção da Diversidade Biológica. Então, essa biopirataria, nós podemos dar até um exemplo: o tráfico de animais, né? A extração dos princípios ativos, tá? Isso aí sem o conhecimento desses indígenas, né? Que vivem sem autorização, né? Eles vivem lá, então eles chegam, esses exploradores chegam lá e vão tirando o que tem, né? O garimpo também, nas terras indígenas, existe muito isso naquela região da Amazônia. Então, muitos índios, na Amazônia, muitos índios estão sendo intoxicados. Sabe por quê? Justamente por causa do mercúrio, devido ao garimpo ilegal, né? O mercúrio, o garimpo ilegal, isso tudo aí faz com que muitos indígenas sejam intoxicados. Isso porque, né? Eles usam o mercúrio, né? Esse mercúrio é utilizado para separar o ouro de outros compostos e aí acaba contaminando o leito dos rios, né, gente? A carne consumida por esses povos. Então, isso tudo aí faz com que haja contaminação nessa região da Amazônia, tá? Então, quer dizer, essa comunidade tradicional, chamada, né, de indígenas, que estava aqui desde o início, né, da exploração do colonizador, sofre muitos problemas, tá? Outra comunidade que nós vamos citar aqui, que são os quilombolas, né? Os quilombolas, compostos de descendentes de africanos escravizados,
também sofre muito, né? Uma população tem muito, porque muitas terras, né, foram doadas e outras foram compradas, né? E o que acontece? Existe o projeto Quilombolas da América que visa valorizar essas comunidades quilombolas, tá? Comunidades que vivem ainda em quilombos remanescentes, né? Mas que sofrem também muito preconceito ainda, a gente sabe disso, né? Bom, outra comunidade, os caiçaras, né? Que são as comunidades pertencentes à cultura litorânea do Brasil e representam uma forte ligação entre o homem e os seus recursos naturais. Essas comunidades caiçaras, né, ela tá em grande parte dela nós encontramos no Rio de Janeiro, tá, e em São Paulo, ok, gente? Aí tem o seguinte: a vida e a sobrevivência, né, dessa comunidade, eles têm um estilo de vida próprio, os caiçaras, né? Então eles têm lá, ó, agricultura, o extrativismo, o artesanato, né, a caça, a agricultura, ok? É o que eles têm, né? E eles mantêm essa tradição aí, tá? Outro que nós podemos falar, outra comunidade tradicional, né? Os ribeirinhos. Os ribeirinhos são grupos de pessoas que vivem nas proximidades, né, dos rios. Qual é a sobrevivência desse povo que vive às margens dos rios? A caça, né, o roçado, o extrativismo. Essa comunidade ribeirinha se aproveitam do que eles têm, né, de melhor para poder retirar o seu sustento. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, voltando de novo. Olha só, muitos encontram-se principalmente na Amazônia. Muitas pessoas os ribeirinhos encontram-se na Amazônia. E essas pessoas também da Amazônia, né, daquela região, eles enfrentaram muitos problemas ligados à terra, tá? Quer dizer, mas foram, né, se adaptando com as intempéries, né, da natureza, né? Então eles sempre, para a sobrevivência deles, sempre foi muito difícil, justamente por causa da natureza, a mudança, né, que ocorre na natureza em relação ao clima, ao tempo, né? E a principal base de construção desse povo é a madeira, né? Olha aí, ó, um problema sério, né? Então as comunidades ribeirinhas, por exemplo, elas sofreram, né, e continuam sofrendo com a fragilidade das políticas públicas. Olha só, pessoal, em relação às políticas públicas, né, tanto as comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, os indígenas, é preciso fazer muito, tá? É preciso fazer muito para esses povos, né? E para evitar o que existe hoje, que é a questão do preconceito. Infelizmente, o preconceito está aí em relação a essa população, essas comunidades tradicionais, que são comunidades que já viviam há muitos anos aqui no nosso Brasil, tá? Então, olha só, assistam esse vídeo, tá? E façam os exercícios que nós vamos estar juntos para tirar as dúvidas, ok? Tchau, tchau!